O sonho de muitos líderes é poder trabalhar com pessoas brilhantes. E dá para entender por quê. Gente assim entrega acima da média repetidamente, tem disposição de sobra e ainda ajuda a puxar o desempenho do time como um todo. Uau! Problema é que eles também esperam que você seja um líder brilhante. Esse é o tema de hoje do nosso Drops de Liderança. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo sobre gestão e liderança, sempre no formato Pocket, indo direto ao ponto, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos definir o que é uma pessoa brilhante. É aquela que te causa admiração, ou por causa da postura que esse profissional tem, ou por causa da capacidade de entrega. Ela entrega em tempos bons e entrega em tempos ruins. Ela te surpreende, e surpreende positivamente. Wellington, então isso é ótimo, não é uma dura tarefa. A questão é que, sim, se é uma bênção, também implica um grande desafio. Como eu falei no início, eles têm altas expectativas sobre a sua liderança quando você conduz alguém assim. E por que isso ocorre? Gente brilhante passa por aquilo que nós chamamos do paradoxo do talento. Essas pessoas são criativas, produtivas, engajadas, só que ao mesmo tempo costumam ser críticas, impacientes, rebeldes, dão boas ideias, mas também te colocam em maus lençóis. Contribuem nas reuniões, só que depois te dá um trabalho enorme, porque elas mobilizam às vezes para o lado que você não gostaria. Então não é simples canalizarmos a energia das pessoas para onde nós precisamos. Qual é a falha imperdoável de muitos líderes diante de pessoas talentosas ao extremo? E você talvez tenha gente assim na sua equipe, ou já trabalhou com gente assim, ou sonha em trabalhar com gente assim, um nível de maturidade absurdo. A falha imperdoável é tentar domar essas pessoas, ainda mais, dominá-las, ao invés de canalizar a energia, como eu falava há pouco. Porque quando você tenta domá-las, aí dá ruim, como se diz no dia a dia. Porque elas não aceitam ser domadas ou dominadas. Elas reconhecem os talentos que têm, elas são admiradas e entendem muitas vezes por quê, só que também, por isso mesmo, acabam tendo às vezes o ego muito elevado, são pessoas que não aceitam facilmente qualquer tipo de feedback, você precisa fundamentar muitíssimo bem, tem grandes expectativas sobre a forma com que você vai conduzi-las. A questão é que na hora de liderar essas pessoas, a canalização de energia não é tão simples. Wellington, mas para onde eu canalizo? Vamos lá. A questão é que essas pessoas precisam de um líder que consiga lhes dar autonomia, desafios complexos, porque quando não tem desafios, elas começam a olhar para fora, elas começam a preparar seus currículos e submeter aos concorrentes. Essas pessoas também esperam reconhecimento genuíno e não é só tapinha nas costas. Tá? E se elas entregam mais em um brilhante, às vezes faz o trabalho de 3 pessoas, você precisa de alguma forma oportunizar esse reconhecimento, inclusive financeiro. E não menos importante, é central que você construa um ambiente de trabalho que propicie o olhar, às vezes eu diria até transgressor. As diferenças têm que ser valorizadas. É importante que, por exemplo, você não seja um líder que diante de qualquer ideia já diz não dá para fazer, porque vai minando o entusiasmo que essas pessoas têm de contribuir. Quando você traz alguém brilhante, você quer alguém também com um pensamento não convencional, alguém que vai fazer com que você tenha de sair da zona de conforto. Tá? Se você tiver 3 pessoas assim, você vai ter um trabalhão no seu time. E se, por exemplo, a área que você lidera há necessidade de pensar de forma disruptiva, esse tipo de gente é crucial,
Mas não pense que vai ser fácil, porque essas pessoas, repito, uma vez mais, elas esperam que você seja um líder brilhante, alguém na mesma estatura. Só que vale a pena, claro que vale. Como dizia Steve Jobs, não faz sentido algum nós contratarmos pessoas inteligentes e depois temos de dizer a elas o que devem fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes justamente para que elas nos digam o que fazer. E quando elas nos dizem o que fazer, isso às vezes nos desagrada. Bem, é parte do jogo. Quando você contrata pessoas muito inteligentes, o nível do seu time sobe e da sua gestão também. Mas para isso, você não pode deixar o seu ego dominar o seu trabalho no dia a dia. Porque se tem uma coisa que uma pessoa brilhante faz, é te desconcertar. E é um dos motivos pelos quais você, objetivamente ou não, trouxe alguém assim para trabalhar no seu time. Pense nisso.